programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio. Olá, querido ouvinte do programa Vida Pastoral. Estamos aqui mais uma semana no seu rádio para trazer o que é notícia, novidade, o que mais temos aí de relevante essa semana para a Diocese de Joinville e também para a nossa igreja. Então seja muito bem-vindo ao programa Vida Pastoral. Eu sou o Eduardo e não sou o Padre Gélio, como a vinheta de abertura fala que o programa é apresentado pelo Padre Gélio, mas eu sou o Eduardo. E então, excepcionalmente, essa semana o Padre Gélio não estará conosco por um motivo nobre, Daqui a pouco a gente comenta, o porquê que ele não está aqui. Mas teremos um convidado, um padre convidado aí para nos ajudar nesse programa de hoje. Mas antes, vamos fazer aqui a escalação oficial, o início oficial do programa, lembrando quais são as rádios que transmitem o programa Vida Pastoral. Esse que é o programa da Diocese de Joinville, aí no seu rádio, na sua web rádio, no Spotify e no YouTube também. Mas as rádios, Rádio Arca da Aliança, que é FM 93.5, Rádio Voz do Bom Pastor, frequência 87.9, na região de Guaramirim, a Rádio São José, FM 96.9, na região de Mafra, Serra, ali como um todo, E também Web Rádios Na Presença de Deus, Web Rádio Vida Nova e Web Rádio Santa Rosa de Lima. Então seja muito bem-vindo ao programa Vida Pastoral, seja da onde você estiver nos ouvindo, pelo rádio, pela internet ou, sei lá por onde você consegue nos escutar também. Alguém baixou o arquivo e mandou para você no WhatsApp e está ouvindo? Tá valendo também, seja muito bem-vindo a este programa. E, como de costume, sejam bem-vindas também as minhas colegas aqui de programa, a Carol e a Júlia. Olá, ouvintes! Olá a todos que estão acompanhando a Vida Pastoral dessa edição de número 399. Como o Edu já comentou, se você já ouviu alguma edição passada e quer aí compartilhar com seus familiares, amigos, a gente também está no Spotify e no YouTube e lá você consegue interagir com a gente, comentar. Será que você já conhece, o padre convidado? Conheceu, se esbarrou por onde aí? Alguma missa de Santos Olhos, algum evento da nossa diocese? Então já comenta aí se você conhece o padre convidado, que eu acho que a Júlia pode apresentar. Olá a todos os nossos ouvintes. E antes, continuando com esse suspense, antes de apresentar o padre convidado, há uns 2 programas atrás, a gente falou, sobre Santa Catarina, sobre algumas, eu acho que tinha uma, aquele dia no Santo do Dia. Semana passada eu falei que a gente não ia dizer quantas Santas Catarinas tinha, ainda a Carol falou que era pra eu deixar um suspense a mais no programa, mas o recado de hoje vai excepcionalmente pro meu pai. Então, se ele está escutando o programa de hoje... A providência providenciou. Acompanhe até o final, que hoje eu vou contar quantas santas chamadas Catarinas existem. Mas escuta até o final, que daí quando o senhor chegar em casa, eu vou fazer o teste pra ver se realmente escutou. Então, você ouvinte também acompanha o programa até o final, para conhecer quantas Santas Catarinas existem. Então, para a gente apresentar e acabar com o suspense de quem é o convidado, quem vai substituir o Padre Gélio nessa edição de hoje do programa Vida Pastoral, nós queremos acolher com muito carinho o Padre Ivan Lopes, ele que é reitor do Seminário Propedêutico da Diocese de Joinville e também chanceler da nossa diocese. Padre, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Eduardo, Carol, Júlia. Também saudamos a todos os nossos ouvintes e web ouvintes, neste programa Vida Pastoral, edição 399. Puxa vida, gostaria tanto de participar da edição 400. Será que teria essa graça? Erramos deste por uma. Aniversário? Erraram por uma, não é? Mas... estou aqui para substituir, o Padre Gélio, a quem não sou digno de desatar a correia de suas sandálias. Mas, enfim, estamos aqui para poder conduzir e estar, com vocês neste momento, nessa programação. Depois a gente grava um recadinho do senhor, nem que seja não ao vivo, mas o senhor fala: oi, apareci na edição muito 400. Muito bem, gostei. Sério, artificialmente. Mas a gente aproveita já para deixar convidado. Eu estava fazendo memória, porque... eu sou o batedor emergente, Faltou gente, engata o Padre Ivan. Não é assim, funciona, padre, não é? por favor.
E eu tava tentando lembrar, porque eu queria lembrar aos nossos ouvintes, não é, que na última edição que eu participei, que não sei que número foi, Ah, que interessante. alguém prometeu pra nós ovos fritos e uma visita na casa e que não se cumpriu, ouvintes. Então eu peço sim. que sigam rezando para ver se a Carol abre as portas do coração e da sua casa. Acho que isso foi lá por agosto, porque eu tava de Nossa, férias e eu fiquei Exato. Foi sabendo logo que ela se depois. mudou, né? É que agosto eu tava muito recente na casa e agora a gente tá fazendo outras reformas. Então, até o momento, assim. Agora são Impossibilitada reformas, de Júlia, fazer agora são ovos. reformas. Tá Padre, Tudo tá bem. difícil pra Tudo gente, bem, padre. Tudo bem, pois é. Mas assim, Mas depois vão resgatar no nosso arquivo que edição que é pra saber, Isso. né? Você que está nos ouvindo pelo YouTube, aproveita e confere lá, ó. Deve ser lá pelo mês de agosto, em alguma edição de eu agosto. casei 23 de agosto, então deve ser ali no início de setembro, talvez, tá? Por ali. Então, Pois é. confere aí. Mas agora cobra. tá em reforma, tá? Desculpa. É, Perdão. só falando, né, desses dois ganchos aí, né? Como o Padre Gélio não está no programa, justificando a ausência dele, que é o retiro do clero. Do clero. Então, Primeiro grupo, né, Eduardo? Isso. O primeiro grupo que está fazendo, Dom Nelson Vestrup, os padres estão em Florianópolis, na casa de retiro, se não me equivoco, dos maristas, isso, não é? champanhar. E Champagnat, e estão lá, não é? Então, nosso clero como é muito grande, então fazemos em dois grupos. Um grupo agora e o outro grupo em julho, né? E em julho eu estarei participando também do retiro. E alguém vai ter que substituir o senhor em alguma tarefa. Na verdade, não, porque nessa data foi feita propositalmente para que os reitores participassem. Ah, Então, deve, são férias datas dos- que os seminaristas estão de férias. E na chancelaria aqui... Só pra saber, qual que é a data do retiro, padre? Boa pergunta, me pegou de surpresa tá. aqui, mas Não, porque daí eu julho... convidaria o senhor nessa data. Brincadeirinha. Brincadeirinhas à parte, Padre, a gente meus pode tomar um ouvintes café e em web algum outro lugar, não tem problema. Sim, sim. Essa foi uma abertura do coração assim tão espontâneo, mas tudo bem. Toca o programa, Eduardo, toca o programa. Então, você também, talvez, aí durante a semana sentiu falta do seu pároco, né? É porque também ele está participando do retiro do clero. Se não sentiu falta essa semana, vai sentir falta lá em julho em algum momento, né? Mas certamente vários sentiram, por quê? Porque eu pelo menos já visitei o Hospital São José, o Hospital da Unimed, o Dona Helena visitando doentes, levando a unção dos enfermos, porque várias paróquias, né, não estavam os padres. Então é um sacramento que somente o sacerdote pode levar. Então provavelmente aqueles que nos escutam, não só em Joinville, mas nos municípios, né, que compõem a nossa diocese, por alguma que outra situação, sim, sentiram a falta dos padres. E para fechar esse nosso momento de abertura do programa ainda, falando, né, já falei algumas vezes aqui do YouTube, minha insistência, né? Eu quero que você vá também acompanhar a gente no YouTube. Nem que seja para se inscrever lá e escute pelo rádio, mas se inscreva no YouTube para ver os outros conteúdos. Ou também pra comentar que quer ver a nossa carinha, né? Isso, a gente tá prometendo aí. Isso. E essa semana eu acordei com essa determinação. Eu só não fiz porque hoje era com o Padre Ivan, eu não queria também, né, deixar esse momento sem o Padre Gélio. Mas quem sabe semana que vem a gente experimenta. Como é a aí, edição programa 400. 400. Valeria fazer em vídeo também, né? E eu peço aos nossos ouvintes e web ouvintes que coloquem hashtag Carol acolha Padre Ivan, tá? E também hashtag, Carol acolha a Júlia. Muito obrigada. Somos nós dois que estamos aí pendentes dessa visita. Mas tudo isso porque eu queria dizer que a gente recebeu um comentário semana passada. Aê! Então sigam o exemplo aqui do Zé Mário Santos, eu acho que é isso, porque o arroba é tudo junto, assim, né? Então eu deduzi que é Zé Mário Santos, que ele mandou aqui, né? Boa tarde, abençoado domingo. Ele deixou aí o seu comentário enquanto ouvia o programa Vida Pastoral pelo YouTube, e você é convidado a fazer o mesmo também. Muito bem, encerramos essa abertura. Mas vou interromper porque o Zé Mário... Então. Zé Mário, a gente publica o nosso programa no sábado, né? E Zé Mário escutou ele no domingo. Então, perfeito. Se você aí não tem o tempinho pra escutar no sábado, que é quando sai o programa, né? Você pode escutar no domingo, segunda, terça, quarta, enfim, né? E fazer com que a mensagem, né, da vida pastoral da nossa diocese e também do evangelho, que é uma das partes do nosso programa, repercuta durante a semana. Essa é uma palavra difícil pra mim. E aproveitando também, né? Padre Ivan, o senhor vai celebrar em alguma paróquia da nossa diocese neste final de semana? Sim, vou celebrar sim nesse final de semana, mas é tanta celebração que Ih, se
perdeu. Me perdi. Tem que confirmar na Então, agenda. assim, ó, Me se perdi. você, nosso ouvinte, está em alguma missa, alguma paróquia, comunidade, e que o Padre Ivan está presidindo, está presente na celebração, procura ele Vai lá e diz que escutei o Isso programa aí. Vida Pastoral. Daí ele Isso vai contar mesmo. pra gente se encontrou alguém que Isso escutou mesmo. ele na E rádio espera também. ele na edição 400, então é isso? Isso mesmo. Volta pra próxima edição. Mas ninguém precisa E cobrar para o ovo ganhar uma frito. benção especial quando me encontrarem, só dizer #Carol acolha Padre Ivan, que vai ganhar uma benção, uma intercessão daquelas. Então, já sabe, encontrou o Padre Ivan neste final de semana em alguma celebração, converse com ele e diz que encontrou o programa Vida Pastoral. Nossa, isso é interessante, né? Porque como eu não tenho paróquia, ajudo tantas paróquias. Sei que finais de semana tenho celebrações, mas são comunidades, né? Graças a Deus, assim, não passei por todas as paróquias e comunidades, mas quase todas, né? Inclusive quando eu fazia o trabalho da pastoral vocacional. E é muito lindo ver o nosso povo, né? A dedicação, a fé do nosso povo, então também a nossa gratidão, né? Aqueles que nos escutam, né? E ao nosso povo pelo seu exemplo, pela sua intercessão, pelo seu testemunho, né? Mas seguindo nesse assunto, então só pra dar uma deixa, com essa sua vida, igual você falou, né? De chanceler, reitora, a vida é mais corrida e são várias atividades diferentes ao longo dos dias, das semanas e afins. Mas o senhor sente falta de ter uma paróquia, de ser pároco? Sim, sinto falta, sim. Gostaria, né? Gostaria, sim, de um dia poder, né? Contribuir administrando uma paróquia, né? Mas era uma inquietação que eu tinha há um tempo atrás, né? Desde o ano passado eu já fui aquietando o meu coração, então estou à disposição da vontade de Deus. Então, se Deus me pedir 30 anos na formação, vou tentar corresponder a isso, né? Então, a gente tem nossos gostos, né? Mas nem sempre aquilo que a gente, né? Por E exemplo? a obediência, né? Obediência à igreja, obediência ao bispo, né? A gente mesmo aqui no setor de comunicação, a gente faz vídeo, texto, redes sociais, programa de rádio. Tem dia que a gente tá com mais vontade de fazer o programa de rádio, tem dia que a gente tá com mais vontade de fazer o vídeo, né? Exato. E na vida, todo mundo tem esses momentos que a gente tá com mais disposição para alguma tarefa, né? Exato. Ou mais ânsia, mais Exato. vontade. E é interessante tentar dar o nosso melhor, inclusive naquelas coisas que a gente não tem tanto gosto assim, né? Porque não é fácil, gente. Olha, ser formador, você não tem folga, né? Os padres têm folga na segunda-feira, né? O formador não tem folga, porque seminarista tá ali todo dia, 24 né? horas, só nas férias, 7 exato, dias por né? semana. Então você acaba se acostumando um pouco com isso, né? Claro que há momentos de descanso, mas assim, são momentos com os seminaristas. Você não tem momentos como os padres que se encontram, que às vezes viajam ou tem uma pescaria, alguma coisa assim, né? É diferente, né? E a gente não consegue deixar os seminaristas sozinhos o tempo todo, né? A presença do formador é muito importante para estar marcando o passo da formação e também, né, o cumprimento dos horários, dos objetivos, né? Então, na chancelaria eu aproveito isso, né? Nas segundas e sextas de manhã é quando eu venho também para atender, assinar documentos, enfim. Aproveito essas oportunidades, né? Mas assim, não digo, porque não tem folga. Não, é uma missão importante, né? E alguém me dizia, né, dos formadores, né, que é uma missão árdua, mas muito necessária. Então, e hoje, olha, se perguntar para os padres que estão nas paróquias quem gostaria de ser formador, eu acho que a resposta vai ser tétrica. Mas enfim, existe sacrifício, né? E rezemos, né? Rezemos pelos padres e rezemos também pelos futuros formadores de seminários, né? Para que tenhamos homens capazes de formar outros sacerdotes, né? Futuros sacerdotes. Muito bem. Fomos caminhando para esse lado mais sóbrio, mais sério da nossa conversa, até para ir nos preparando para este momento do nosso programa, este momento que fazemos aí a leitura, a meditação deste evangelho do domingo. E você aí que talvez já estava preparado com a Bíblia na mão, agora eu vou dizer qual que é o texto, mas se você ainda não está com a Bíblia na mão, com o aplicativo aberto, corre, pega, né? Que dá tempo de achar aí enquanto toca a vinheta do quadro. Mas hoje, né, nesse domingo, o Evangelho de João, capítulo 15, versículo de 1 a 8.
Leitura da Palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A imagem da videira é muito utilizada na Sagrada Escritura. E essa imagem nós podemos ver com muita frequência no livro do profeta Isaías. Geralmente, a videira ela se identifica com o povo de Israel e o agricultor, Deus. Deus que vai guardando, vai cultivando, vai cuidando desta videira. E essa videira, às vezes, não é que dá frutos tão bons, dá alguns frutos amargos, mas Deus, o agricultor, vai cuidando, vai podando. Aqui no Evangelho de João, nós encontramos que Jesus se identifica não como quem se ocupa, da videira. Jesus não se identifica com o agricultor. Ele deixa isso ao seu Pai, mas ele se identifica com a videira. Então é interessante esse primeiro aspecto de que Ele está conosco e nós estamos com Ele. É muito lindo lembrar o nosso batismo, não é? Onde nós somos inseridos na igreja, corpo místico, não é, de Cristo, e essa nossa experiência é como a do Evangelho de hoje, não é? Ele é a videira e nós somos os ramos. Desse Evangelho podemos tirar, assim, 3 elementos muito simples, mas básicos para a nossa semana. O primeiro é um elemento lógico. Não precisamos ter nenhuma ciência a mais ou estudo a mais para saber que um ramo, separado da videira seca, e morre. Ou um ramo cortado vai secar. Então esse primeiro aspecto mostra que nós precisamos estar muito unidos a Jesus Cristo. E quando eu digo unidos a Jesus Cristo, não é um modo puramente ideal, belíssimo, não é meio que floreado. Às vezes tem tanta gente que vive o Evangelho como se fosse uma história em quadrinhos, sabe? Parece que tudo é tão mágico, e se esquece de que o Evangelho tem que ser vivido na nossa vida. Então, quanto mais nos separamos da videira, e o que nos separa da videira? O pecado. O pecado nos separa dessa videira e aí temos o sacramento da reconciliação para nos unirmos novamente à videira, receber essa seiva e poder dar os frutos. O segundo aspecto interessante é o que fala aqui no versículo 2 deste evangelho. Todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Como eu acabei de dizer, que muita gente percebe ou vive o evangelho como se fosse algo, uma história em quadrinhos, algo floreado, esse versículo vai chamar um pouco a nossa atenção para a grande realidade do sofrimento na nossa vida. Para que a gente possa dar fruto, para que nós como ramos sejamos limpos e podados, precisamos, passar às vezes por dores, fadigas, desafios e sacrifícios.
E é o que às vezes a gente tem uma grande dificuldade. Eu quero dar frutos, mas não quero ser podado. Carol, não é? Se casou, Eduardo casados, querem dar frutos no seu casamento, mas quantas situações farão com que sejam podados? Podados em sua paciência, com seu esposo ou com a sua esposa. A Júlia está namorando ainda, não é? Noivando, se Deus quiser, também. No namoro e noivado, quantas oportunidades para passarmos por dores, fadigas, desafios, para que esses ramos sejam podados. E também refletimos isso na vida sacerdotal, na vida dos seminaristas, na vida de todo o povo de Deus. Nós precisamos passar às vezes por dificuldades para dar valor à presença de Jesus, para dar valor a tantas graças que recebemos. Quantas pessoas que louvam e bendizem a Deus pela saúde, depois que perdem a saúde ou que alguém perdeu a saúde? Quantas pessoas louvam e bendizem a Deus pela vida, quando alguém próximo perdeu a vida? Então, as dores, os sacrifícios, e nós, nesse sentido, nos identificamos com Cristo crucificado, que deu a sua vida, morreu na cruz por cada um de nós. Então, nos identificando com Ele, não precisamos ter medo das dores, dos sacrifícios, não é, dos desafios. Tudo isso é bom, não é? Com o olhar de Deus, tudo isso é bom. Então, aproveitemos para sermos podados e poder dar o fruto que o Senhor espera. E o terceiro e último elemento é no versículo 8. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Que significa que o Pai é glorificado? O Pai é feliz. E Deus está feliz porque tu estás dando frutos. Deus está feliz porque tu estás feliz. Deus está feliz porque tu estás unido ao seu Filho Jesus, que é a videira. Deus está feliz porque tu estás passando por dificuldades, sacrifícios, desafios, sendo podado, mas estás superando tudo isso para poder dar muito fruto. Então, concluo essa reflexão do Evangelho com o seguinte convite, um convite à grande confiança, para que perseverantes junto a Jesus, que é a videira, perseverantes na oração, na Eucaristia e na Palavra de Deus, que é daí onde nós percebemos que Ele é essa grande fonte, de onde emana essa grande seiva, que nós, não é, com grande confiança, junto a Ele, possamos dar o fruto merecido, o fruto que alegra o coração de Deus. Eu sou a videira, meu Pai é o agricultor. Vós sois os ramos, permanecei no meu amor, para dar muito fruto. Permanecei no meu amor, para dar amor puro. Ao tronco, permanecei em mim. Eu sou a videira, meu Pai é o agricultor. Vós sois os ramos, permanecei no meu amor, para amar sem medida. Vossas vidas, permanecei no meu amor, para ser meus amigos, permanecei em mim. Eu sou a videira, meu Pai é o agricultor. Vós sois os ramos, permanecei no meu amor.
Hoje, excepcionalmente, estou aqui abrindo, né, esse quadro, esse momento do programa, porque, como já dissemos lá no início, o Padre Gélio está no retiro do clero e estamos de forma aí com a escalação, não reserva, né? Reserva às vezes é ruim, né? Ninguém quer ser o reserva. Com a escalação alternativa do programa Vida Pastoral, e hoje o Padre Ivan está conosco aqui. Nossa, quanto carinho, Eduardo, me sinto lisonjeado. Eu já ia dizer que é uma... Como que é? Uma escalação especial. Especial, melhor que alternativa, né? Especial. Lembre-se, eu não sou digno de desatar as sandálias do Padre Gélio. Mas fique então ligado aí conosco, temos ainda muito conteúdo, muito programa pela frente, estamos só na metade dele. E agora queremos então ir para o nosso quadro de notícias, temos aí algumas novidades sobre coisas que acontecem na nossa diocese. E antes mesmo da gente ir para o nosso quadro de notícias, já deixamos o convite. Tem alguma coisa acontecendo aí na sua comunidade, na sua paróquia? Mande sua notícia pelo WhatsApp, você aí que já está na comunidade de notícias da Diocese, acha lá o perfil que administra, né, o perfil da Diocese, manda um oi lá, manda sua notícia, manda por e-mail também, acha lá no site, tem um formulário para mandar notícias pelo site, se quiser inclusive, mas conte aí o que está acontecendo na sua comunidade, na sua pastoral, no seu movimento. Notícias da Diocese. Começamos com a notícia da comunidade católica Shalom, que está promovendo um evento para jovens. A comunidade Shalom, conhecida por suas atividades de fé e caridade, está organizando um seminário de vida no Espírito Santo chamado Atrai-me, nos dias 4 e 5 de maio. O evento terá como tema Atraídos pelo Amor e será realizado na sede da comunidade, localizada lá no bairro Saguaçu, em Joinville. O seminário acontece no sábado, das 2h15 da tarde até as 21h30 e no domingo, das 9 da manhã até as 18 horas. A programação inclui animação, apresentações artísticas, noite de jogos, adoração, missa presidida pelo padre Hugo Marques Coutinho e também pregação com os missionários da comunidade. E hoje, dia 27 de abril, acontece o encontro comarcal de Coroinhas em Joinville. Então hoje acontece mais uma edição desse encontro para coroinhas da Diocese de Joinville. E neste dia será a vez dos coroinhas da comarca Joinville Norte e Joinville Sul se reunirem na casa-mãe da comunidade Arca da Aliança, no bairro João Costa. Será uma tarde de dinâmicas, brincadeiras, momentos formativos e muita oração. O horário do encontro será das 12 às 17 horas e terá um custo de R$10 por pessoa. A inscrição foi realizada por grupo, ou seja, o coordenador do próprio grupo inscreve a quantidade de coroinhas que irão participar. Falando em encontrão, teremos também na Arca da Aliança, só que amanhã, o retiro diocesano do GBR. Neste domingo, dia 28 de abril, acontece aí o retiro diocesano dos grupos bíblicos de reflexão e que nesse ano terá como tema o querigma e será assessorado pelo padre Adalberto Donadelli Júnior. O retiro acontece lá na comunidade Arca da Aliança, no bairro João Costa, das 8 da manhã até as 4 da tarde. Você aí da sua paróquia, comunidade, do seu grupo do GBR, se inscreveu, vai participar? Você aí que já sempre deixa seu comentário nos nossos vídeos no YouTube, tá tudo certo para participar do retiro do GBR amanhã na Arca da Aliança? Conte pra gente como foi. E que queremos saber também se gostou, não gostou, estava animado, né? De repente vai aparecer em algumas fotos, né, da Diocese, né? Porque a Júlia estará lá amanhã, né? Cobrindo o retiro. Então também, quem encontrar a Júlia lá, pode dizer também, hein? Hashtag acolha Carol. Carol acolha Padre Ivan, hashtag Carol acolha Júlia. Olha que eu moro muito perto da Arca, talvez Isso. eu vá lá impedir a Júlia de falar essas coisas. Assim, não vai ser muito difícil me encontrar. Pelo tamanho um pouquinho. Mas se me ver com uma câmera, sou eu. Formação bíblica acontece no mês de maio no Santuário Sagrado Coração de Jesus. No mês de maio, o santuário vai promover 4 encontros sobre aprofundamentos da Bíblia. E quem irá assessorar o encontro será o diácono Sandro. Os encontros serão todas as quintas-feiras,
no mês de maio, das 19h30 até as 21 horas. Para participar, faça sua inscrição na Secretaria Paroquial do Santuário Sagrado Coração de Jesus, ali do Bucareí. E a Escola de Comunicação da Diocese de Joinville está com inscrições abertas para a turma de 2024. Essa é uma iniciativa que busca capacitar agentes de pastoral a evangelizar de forma eficaz e criativa. O currículo da Escola de Comunicação é abrangente, cobrindo desde o planejamento estratégico da comunicação até as nuances práticas da fotografia, passando também por oratória, escrita e o uso estratégico de mídias digitais e audiovisuais. Há também uma ênfase especial nas habilidades interpessoais com o módulo de relações humanas, que é crucial para uma comunicação efetiva e empática. O curso está com aulas agendadas de maio a outubro e promete uma imersão de 45 horas e conhecimentos teóricos e práticos, com encontros presenciais aos sábados, da 1h30 às 18 horas. E os alunos que mantiverem 75% de frequência receberão um certificado ao final do curso. As aulas acontecem na Cúria Diocesana de Joinville. Vamos aproveitar esse programa hoje um pouquinho diferente, vamos fazer aí mais uma pausa para escutarmos uma música e daqui a pouco estamos aí de volta com o programa Vida Pastoral. No jardim do Pai, a videira cresceu, enxertados em Cristo, em amor floresceu. Ramos na verdadeira videira somos nós, unidos vivemos pela sua voz. Quem permanecer em mim, eu nele produz muito fruto. Palavras de vida, caminho absoluto. Na videira verdadeira, vamos juntos crescer. Pelo batismo somos escolhidos, pela graça divina somos ungidos. Como ramos em Cristo devemos ficar, com fé e caridade o mundo transformar. Sem Ele nada podemos fazer, sua força em nós faz o bem florescer. Que Maria nos guie nessa união, em Cristo encontramos nossa salvação. Quem permanecer em mim, eu nele produz muito fruto. Palavras de vida, caminho absoluto. Na videira verá, vamos juntos crescer. O amor de Cristo em nós para o mundo renascer. Pelo batismo somos escolhidos, pela graça divina somos ungidos. Como ramos em Cristo devemos ficar, com fé e caridade o mundo transformar. Também acabamos de ouvir mais uma música aqui no programa Vida Pastoral. Não estamos agenciando ninguém ainda, né? Mas queria saber do Padre Ivan, o que o senhor achou dessa música aí? Está aprovada para botar na programação? Não, muito linda música, tá aprovada e, claro, a gente sempre tem um ouvido diferente, né? Porque temos muitas composições católicas, não é? Mas a gente percebe que tem composições que não são católicas que estão nos ouvidos, não é? E nos aplicativos dos nossos ouvintes e web ouvintes. Então, é interessante ver uma produção como essa, muito boa. Parece católica? Bom, fala de Maria, né? Por isso que eu fiquei atento. Uhum. Eu fiquei atento. Disse, que sinal vai me dizer que é católica? E disse, Maria. Falei, pronto. Aí tá o selo. Selo Padre né? de qualidade. A gente vai sempre, né? Porque é um ambiente onde as rádios, não tem tantas rádios, web rádios, não é? Que vão divulgando, né? As canções, as composições católicas, né?
Então a gente vai acabando perdendo um pouquinho do sentido, né? Geralmente a maioria das estações de rádio são de notícias ou de músicas mais pop, não é? Que não são nem brasileiras, né? São inglês, estrangeiras, né? Então você vai perdendo um pouquinho desse sentido e é interessante, né? Mas foi ali para mim o selo, porque eu comecei a escutar ali e disse, aonde é que vai isso aqui, né? Porque, ok, o evangelho não é aquilo que partilhamos, mas aí quando falou Maria, eu falei, pronto, aí tá a confirmação. E se eu disser... É uma pegadinha. Você ouvinte também, né? O que você achou dessa música, né? Mas se eu disser que essa música, ela não existe. Ela existe porque a gente acabou de ouvir, é claro, né? Mas... Inteligência artificial? Sim, bingo! 100% produzida por inteligência artificial. Desde Escrita letra, e produzida, batida. gravada. E vocês colocaram as palavras no... Não, foi uma outra Mais ou inteligência. menos. Foi dado um comando para uma inteligência artificial Criar a letra. criar a letra da música com tais características, no caso... Com o tema da evangelho, Vou enfim. aproveitar então, vou demonstrar, detalhar o processo criativo. Se é que dá para chamar de processo criativo. Mas, né, muitos já devem ter escutado falar no ChatGPT, que é uma ferramenta aí que qualquer pessoa tem acesso, a outra também tem, né? Mas é uma ferramenta com poucas limitações, mesmo usando gratuitamente, né? Mas o processo foi o quê? Eu inseri lá na ferramenta primeira leitura, Salmo, segunda leitura e Evangelho desse domingo. Inseri no livrinho da liturgia diária, tem uma reflexão do Evangelho, né? Uma sugestão de reflexão. Inseri essa reflexão do Evangelho. Achei um outro site católico com homilias, né? Joguei uma homilia, mais uma segunda homilia lá também. Disse assim, bate no liquidificador, tudo aí. Primeiro perguntei quais são as mensagens centrais desses textos, dessas homilias. Daí ele me respondeu. E eu falei, tá, então agora escreve uma letra de música pra mim sobre isso tudo que a gente conversou. E daí saiu essa letra dessa música. E daí a gente joga numa outra ferramenta de inteligência artificial, que é essa chamada Suno, que insere a letra, diz o estilo musical que tu quer, e ele cria uma música, assim, do além, do nada, né? Quando a gente tava brincando com a ferramenta ainda, até pensar no que fazer, eu ainda sugeri pro Eduardo, eu falei, Eduardo, se jogar o hino da diocese nessa ferramenta... E uma nova versão. o que sai? Surgiu uma versão rock and roll. Então, assim, 1001 possibilidades dentro da plataforma. Mas por que a gente trouxe isso, Eduardo? Porque este ano o Papa Francisco, quando ele vai falar sobre comunicação, né, para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, o tema que ele traz é justamente esse relacionado à inteligência artificial, especificamente inteligência artificial e sabedoria do coração, por uma comunicação plenamente humana. E estamos nos aproximando dessa data aí, que é 12 de maio, esse ano que será comemorado, né, o Dia Mundial das Comunicações Sociais, e achamos aí interessante trazer um pouco dessa curiosidade, desse conhecimento, porque né, um capítulo desse texto do Papa Francisco não é um texto longo, em 20 minutos, talvez faz a leitura inteira e sobra ainda. Tem inteligências artificiais que resumem o texto, caso alguém queira. Mas um dos capítulos que o Papa apresenta é interrogativos de hoje e amanhã, mas ele também fala em oportunidade e perigo. E eu acho que é um pouco do que a gente também tem que ter um olhar atento sobre esse tema da inteligência artificial, porque assim como a gente trouxe aqui essa música sem dizer inicialmente que era uma composição por inteligência artificial, no nosso dia a dia vai ser cada vez mais frequente esse contato sem que a gente saiba que criações são feitas por inteligência artificial. E daí tem uma série de debates possíveis para serem feitos para o bem e para o mal, né? Do que isso pode causar pra gente. Até porque o perigo, né, dessa música em si, né, é que ela parece humana. Você tem a voz de um humano, né, instrumentos que normalmente são tocados. Uns 95% humana essa voz, né? Tem uns errinhos ali que dá pra perceber. Mas o Papa, né, diz realmente também sobre isso, né? Como a gente precisa dar o nosso toque de humanidade na comunicação. Não dá pra ser somente feito pelas máquinas, né?
E veja, isso é interessante, né? O que pode ajudar, mas também os perigos, né? Eu espero que nós, como padres, não caiamos na preguiça e deixar que a nossa voz fique gravada e nos sentamos na hora da homilia e a inteligência faça a homilia, né? Eu pensei se eu conseguiria, como que eu poderia fazer para inserir o Padre Gélio hoje aqui homilias, retiros, né? Então, muita coisa que a gente tem gravado tem um sentimento, tem um objetivo, tem um momento, né? Como esse, então esse programa poderia ser feito só com inteligência artificial, né? É que eu acho que a gente consegue entrar num... Mas assim, a inteligência talvez não conseguiria criar momentos humanos que são momentos espontâneos. Como, igual por exemplo, a lembrança do Senhor. não iria inventar o hashtag acolha Padre Ivan, porque é espontâneo. É o que tá, entendeu? Sim, então, realmente. pelo menos temos esse... E a gente também não tem cintilar inteligência divino. artificial que faça um ovinho pra gente comer, Pois né? né? Assim, eu Por não, isso que a não gente espera quero... da Carol, humanamente. Não quero ser assim, né, apocalíptico. Mas assim, hoje a gente está muito distante disso. Mas eu não diria que a gente não chegue em situações como essa, né? Por isso é importante a gente ter esse momento de parar, refletir, entender. E evangelizar sobre isso. o assunto também, né? Aí a gente pode retomar vários processos que aconteceram durante a comunicação na vida da sociedade, da igreja, né? E como que a gente se apropriou desses processos de mudança, né? Eu não vou dizer que essa música que a gente fez, ela vai tocar aí numa rádio, né? Porque ela ainda tá muito precária. E se prestar bem atenção, consegue perceber alguns errinhos de dicção, de pronúncias, né? Mas não vou dizer que que ela sirva como um esboço para agora uns músicos irem lá e gravar e vai ficar muito bem feita. Mas a gente tem momentos que a gente vai ser tocado por uma coisa que envolveu a inteligência artificial e a gente não vai perceber. E eu não percebi a questão ali, porque pra mim a dicção ali foi secundário, entendeu? Eu fui tentando ver pensando na a mensagem. mensagem e o conteúdo, e pra saber, que tipo de música é essa aqui, pra onde tá indo, né? E essas ferramentas, elas vão se especializando cada vez mais. Por exemplo, né, como dito, o ChatGPT, ele é especializado em linguagem. Então, quanto mais informações a gente fornece nesse processo de processamento de dados, né, melhor vai ser o resultado. Eu poderia só ter dito para ele, escreva uma música sobre o evangelho que fala sobre os ramos da videira. Seria uma letra muito mais simplista, muito mais assim com sensos comuns, com as frases bobas, né? Mas quando você insere muitos dados, você constrói ali um diálogo com ele, né? Quase como se fosse um humano, mas não é. Você vai personalizando, vai conseguindo extrair coisas utilizáveis, úteis e assim, abre portas para possibilidades que talvez eram problemas, né? Eu me recordo, ano passado, ou faz 2 anos talvez, eu participei de uma live da catequese, né, para falar sobre comunicação. E daí uma catequista me perguntou, eu tenho receio de escrever, eu não sei escrever direito, eu escrevo errado, não sei o que, alguma coisa assim. E perguntou, que dica tu me dá para eu melhorar? E naquela ocasião ainda o ChatGPT não existia, né? E eu, eu dei alguma resposta qualquer para a pessoa, não qualquer, mas sim outra resposta para a pessoa. Mas hoje eu já teria uma resposta completamente diferente para dar para ela, porque com a inteligência artificial e essas ferramentas de texto, é muito simples, né? Se torna um aliado, não tem como dizer que não. Se eu não me sinto confiante para escrever um texto, mas eu posso usar essas ferramentas para... Eu dou, assim, a instrução mais precária possível, pode ser até às vezes por comando de voz. Eu posso jogar as informações objetivas, picadas, e dizer assim, organiza isso para mim e faz um texto. E até mesmo correções, e ele vai fazer, né? Correções também. Você escreve um texto e pede, melhore esse texto, ou corrija de alguma forma. Veja se tem nenhum erro de concordância, você né? consegue Conjugação de verbo. Outras coisas. Mas aí que eu queria chegar em 2 principais pontos. Quando a gente fala em quesito humano, né? Igual o Papa nos pede, enfim, uma comunicação plenamente humana. E com a sua fala, Eduardo, eu comecei a lembrar de como às vezes a gente se espanta
com os erros da inteligência artificial. Sim. No sentido assim, nós somos humanos e nós erramos. E todo mundo sabe, todo mundo fala, é um erro, é humano. Errar é humano. Famosa frase. Quando a gente consegue, né, de alguma certa forma, travar, bugar ou fazer a inteligência artificial errar, a gente se espanta. Porque a gente espera da inteligência artificial um acerto tão grande que quando ela erra, a gente fica surpreso. E daí, a que ponto que a gente tá chegando da gente Mas não esperar deveria que... surpreender porque é uma criação humana. Exato, mas a gente espera uma perfeição o tempo inteiro. E a gente se espanta quando a gente pede pra inteligência artificial alguma coisa e ela não entende. E o outro ponto que eu ia trazer disso é justamente se a gente demora a perceber o erro, ou agora eu vou dar uma sugestão, né, uma fala, enfim. Talvez nós que estamos mais inseridos no meio da comunicação, que estamos mexendo com ferramentas de inteligência artificial com frequência, que sabemos as ferramentas que estão vindo e a forma das atualizações que elas trazem, né? Imagina aquelas pessoas que não têm esse contato com inteligência artificial, como podem ser, às vezes, né, mais enganados do que nós. Então, quando eu acho que o Papa... Propositalmente enganadas. Exato. Então, eu acho que quando o Papa fala em perigos, né, eu acho que a gente pode relacionar aqui, colocar golpes e outras situações em que, de forma proposital, pessoas que talvez tenham menos conhecimento vão cair, vão acreditar, vão interagir como se fosse uma pessoa humana e não é. Então, eu acho que esse tema do Dia Mundial das Comunicações vem muito nisso pra gente abrir os nossos olhos e tentar entender até que ponto a gente consegue e a gente pode usar a inteligência artificial para fazer o bem, para fazer nossas atividades, sem diminuir o outro, sem atrapalhar o outro, sem prejudicar o outro. Então, entra muitos quesitos éticos aí no meio, que eu acho que um programa de 1 hora não seria o suficiente pra gente debater isso. Mas eu acho que já fica de estopinha, assim, pra gente começar a pensar e refletir um pouco mais sobre o uso consciente da inteligência artificial. Pra gente fechar esse quadro, esse momento, né? Vamos daqui a pouco para os aniversários da semana, Santos do Dia. Eu só vou deixar um convite pra você passar lá no YouTube da Diocese, deixar um comentário dizendo o que você achou dessa música. Ou até então, né, dizer aí... Eu tava pensando aqui que a gente fez uma vez um Reels pro Instagram falando sobre versões da música Eu Navegarei. Eu pensei que deixa sugestões. Que versões do hino da Diocese de Joinville você gostaria de ouvir? Um sambinha? A versão sertaneja, raiz, uma versão gospel clássica, assim, gringa, né? Rock ficou engraçado. Deixe seu comentário lá e vamos ver se a gente produz alguma coisa. Aniversariantes da semana. Nossa lista de aniversariantes começa nesse dia 27 de abril com o padre Jorginho, ele que é da Nossa Senhora de Fátima lá do Itaú. No dia 28 comemora mais um ano de vida o padre Eduardo, que é vigário judicial aqui no Tribunal Eclesiástico. No dia 3 de maio comemoram o padre Irineu, do noviciado Nossa Senhora de Fátima, e também o diácono Adilson, da paróquia Sagrado Coração de Jesus de Pirabirá. E aniversariantes de ordenação temos no dia 28 de abril o Dom Murilo, ele que está residente na Casa Provincial e também no Seminário de Corupá. No dia 3 de maio, comemora mais um ano de ordenação, o padre Joelcio, ele que está na Diocese de Juína, lá no Mato Grosso. Então, vou copiar o textinho do padre Gélio, né? A gente deseja para todos os padres, diáconos, também você que está fazendo aniversário de vida, de matrimônio, batismo, muita saúde, paz e felicidade. E agora, começando o nosso quadro de Santos da Semana, ou seja, os santos, né, que a gente celebra de 27 de abril a 3 de maio, começamos nesse dia 27 com Santa Zita, virgem e padroeira das empregadas domésticas. No dia 28 temos o dia de São Luís Maria de Montfort e o Tratado da Verdadeira Devoção. No dia 29 de abril, a gente celebra o dia de Santa Catarina de Sena, ela que é voz de Deus e doutora da Igreja. Essa Santa Catarina não é a padroeira do nosso estado, caso alguém esteja... Daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho sobre a Santa Catarina. Santa Catarinas.
Mas então, daí no dia 30, temos o dia de São Pio V, Papa devoto de Nossa Senhora. No dia 1º, temos o dia de São José, o operário de Nazaré que ensina a santificar o trabalho. Dia de São José Operário. Dia 2 de maio, a gente lembra o dia de Santo Atanásio. Ele que é bispo de Alexandria, no Egito, e também foi doutor da igreja. E no dia 3, temos o dia de São Felipe e São Tiago, discípulos de apóstolos escolhidos pessoalmente por Jesus. Antes de falar a curiosidade, padre, o senhor conhecia algum santo desta lista dessa semana? Ou desconhecia, né? Bom, desconhecia Santa Zita, né? E também, não só Santa Zita, que não me lembrava, né? Porque como o santoral tem tantos santos, né, em todos os dias do ano, então vocês escolheram alguns aqui, mas tem alguns que são memória obrigatória. Por exemplo, dia 3 de maio, né? São Felipe e São Tiago, apóstolos. 1º de maio, São José Operário, não é? Que até é feriado, não é? Então, São Pio V também, um grande devoto de Nossa Senhora. Então, Agora eu tô interessado para saber das Catarinas, esse estudo que a Júlia fez das Catarinas. Sim, porque elas nos perseguem, no bom sentido. de vez em quando a gente vai fazer esse quadro, parece uma Santa Catarina diferente. E eu fui pesquisar, uma pesquisa breve, mas só para trazer de curiosidade, ao todo... Ajudada pela inteligência artificial, com certeza. Foi pelo Google. Dessa vez foi pelo Google. Mas nós temos ao todo 7 santas chamadas Catarina. Eu agora fiquei um pouco surpreso. Eu achei que teria umas 29, sei lá. Não, achei que eram umas 4. Meu Deus, eu já tava chutando. Tem uma santa que, sabe, né, que os santos têm as relíquias, né? Sim. Sim. E tem as relíquias de 1º grau que são ossos, né, fio de cabelo, etc. E conta-se a história, né? Depois eu posso até recuperar, quem sabe na edição 400 eu posso comentar, né, do programa Vida Pastoral. Um papa pediu que se recolhesse todas as relíquias desta santa, né? E eram dentes. Meu Deus, a boca da santa deveria ser enorme, Muito de tanto dente que tinha, né? Um sorrisão, né? Um sorrisão, né? Mas assim, tinha muito mais relíquias, entre parênteses, né? Que não eram relíquias, né? Então, assim... Eu tava na dúvida se era um milagre ou se era... Não. Então, é interessante, Era de né? Nessa leite. questão das Catarinas, né? Eu também pensei que eram muitas Catarinas e só Mas 7 assim, Catarinas. são Santa Catarina de Alexandria, que é a santa padroeira do nosso estado. Ok. Santa Catarina Cittadini, Santa Catarina de Bolonha, Santa Catarina de Sena, que Que é comentamos dessa neste semana, programa, Uhum. Santa Catarina Laboré, que Já foi falamos que em algum falamos outro no programa. último programa, quando surgiu essa dúvida, Santa Catarina Thomas de Palma e Santa Catarina Volpicelli. Então, pode ser que em um outro programa a gente aprofunde um pouco mais quem é cada Vai uma. aparecer mais... Durante o ano elas vão aparecer ainda. Vão, Só mas apareceram 2 até agora. até agora 2. Mas são essas e são 7 santas chamadas Catarina. E vocês sabem o que significa Catarina? Ai, não sei, padre, me fala, porque é o nome que eu quero pra minha Teclei filha. aqui no meu chat GTP. Vem do grego, do termo cátaros, que significa pura. Então, né, Catarina é um nome relacionado à pureza, à inocência, né? Aquela que é pura, aquela que é inocente. Então a gente já tá finalizando o programa, a gente quer agradecer a todos que ouviram essa edição de número 399. Comenta aí já se você quer o Padre Ivan de volta no nosso programa. Não sei se no programa 400, né, devido à agenda deste Vamos querido subir uma nova padre. hashtag? Volta Padre Ivan? Perfeito. A gente exclui a outra Eu hashtag. prefiro a primeira, que eu proponho. Eu proponho as duas, vamos lá. Então é isso, obrigada Padre Ivan por ter aceitado esse convite, Eu meio que em agradeço a cima vocês, da hora. viu? Muito obrigado pelo trabalho de vocês, que é um trabalho evangelizador muito importante. Que Deus abençoe muito a vocês. E a gente manda um abraço também pra Carmen, né, padre, que convive com o Senhor nos seus dias de chanceler. Carmen, a Suzana também, A né? Suzana e as Suzana, 2 menores a aprendizes. Dani e a Natália. Natália. Isso. Então um abraço pra todas elas. E também pra todos os nossos ouvintes. Daqui a pouco tem a bênção do padre. Mas eu já me despeço dessa edição do Vida Pastoral e espero vocês todos na edição de semana que vem. Bom, me despeço também de todos os nossos ouvintes e fica aquele recado de sempre, né? Se você começou a escutar o programa só no meio, então você tem a opção de escutar novamente ou o programa completo
no YouTube da Diocese, no Spotify, é só pesquisar por Diocese de Joinville ou programa Vida Pastoral. E quem sabe no programa 400 a gente traz alguma novidade? Quem sabe? Isso é mais um motivo pra você, nosso ouvinte, retornar na O próxima que será semana. que a inteligência artificial vai aprontar pra edição O que 400, será dessa hein? vez, né? A Nossa. gente vai pedir umas dicas. Nossa. Mas, Eu sugiro uma música em homenagem ao Padre Gélio. sim. nossa, seria muito bom. Na verdade, o primeiro experimento de música que eu fiz foi uma música hino do programa Vida Pastoral. E olha Olha só, não ficou tão ruim, quem sabe a gente traga. Não sei, vamos ver. Ou o Padre Ivan canta ela pra nós, né? A gente usa a letra e o senhor... Eu acho que ele não gostou muito da ideia. Então, como a gente quer ele de Hashtag novo... Padre Ivan cantor. Mas então é isso. Eu agradeço a presença de todos vocês por terem acompanhado mais uma edição. E até a próxima semana. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui, né? Preste atenção daqui pra frente no que é real, no que é virtual, no que é humano, no que não é humano. E vigiai e orai, né? Fiquemos atentos, mas sempre com o coração aberto, né? Aproveitando, né, como o Papa nos fala esse ano para a comunicação sobre inteligência artificial, ele veio já nos falando nos últimos anos sobre o coração, né? Não é novidade ele falar sobre comunicação e coração. Ele nos falava para ir ao encontro, nos falava para ouvir com o coração, para falar com o coração e agora para usar a inteligência artificial com o coração. Acho que não está difícil de entender, é só a gente estar disposto a fazer esse itinerário e aproveitar aquilo que a gente pode aproveitar sem perder a nossa humanidade. Muito obrigado a todos, até semana que vem. Padre Ivan nos dê a sua bênção e assim encerramos o nosso programa Vida Pastoral. Então, gratidão uma vez mais e que o Senhor abençoe nossos ouvintes e web ouvintes. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Gratidão a todos. Deus abençoe. Você ouviu o programa Vida Pastoral. Apresentação Padre Gélio. Produção Assessoria de Comunicação da Diocese de Joinville.